ângulo você vai cobrar da circunferência? Da circunferência também. Né? Na verdade, basicamente da circunferência, tá? Porque no triângulo retângulo era só uma revisão do ensino fundamental para a gente poder linkar, né? Mas não é nem parte específica da matéria, tá? Então, basicamente da circunferência. Então, vamos lá, pessoal, voltar a conversar, né, exatamente sobre essas questões aí da circunferência. E já desemparelhou aqui. Espera aí, gente, que o tablet hiberna, ele desemparelha do notebook. Enquanto isso, deixa eu ir falando aqui, né, que é aula de matemática do primeiro ano, da turma de meio ambiente, para ficar registrada aí na gravação, tá? Então, vamos lá, gente. Ó, o que a gente discutiu na última aula, né? Também nos vídeos que foram postados de forma assíncrona. Questão de como é que eu meço o ângulo no ciclo trigonométrico, né? Então, a gente tem a medida em grau e a medida em radianos, tá certo? Medida em grau, acho que é mais usual, né? Não precisa nem muito falar, acho que todo mundo já está acostumado com essa unidade de medida, né? A questão é que quando eu penso em termos de graus, no ciclo trigonométrico, eu tenho uma variação de 0 a 360. Quando eu falo assim, uma variação de 0 a 360, pessoal, é considerando que não vai dar volta no ciclo, né? Ou seja, você não vai passar de uma volta no ciclo. Tá? Ainda hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quando passa, né, de uma volta, mas a princípio, né, num primeiro momento, eu penso o ângulo θ em graus entre 0 e 360 graus. O zero, pessoal, é... Opa, tá errado isso aqui. Entre 0 e 360 graus. O zero ele significa nenhuma abertura, então não vai abrir nada do ângulo aqui, ó. Então significa que o ângulo zero é esse aqui mesmo, tá? Aí a partir disso, né, sei lá, se eu tiver 45 graus, é uma elevação, uma abertura de 45 graus, vai cair exatamente aqui na metade, né? E assim vai. Tá? E assim sucessivamente. Então, aí essa abertura pode ir de 0 até 360 graus, que é quando fechado o lado de cá. Ó. Né? Aí você vai ter uma abertura aqui de 360 graus. Opa. Tudo bem. Em termos de radianos, pessoal, quando a gente considera o ciclo trigonométrico, né, ou seja, uma circunferência centrada na origem e de raio 1, então considerando aqui esse raio aqui seja 1, tá? A medida em radianos é a medida do arco que o ângulo central subentende. Né? Então, eu tenho 1 radiano, quer dizer que esse arco aí mede 1. 2 radianos, esse arco mede 2. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, π sobre 2, quer dizer que eu quero um pedaço da circunferência de comprimento π sobre 2. π sobre 2, ele representa 1/4, né, da circunferência, porque o comprimento todo é 2π. Tá? Então, π é metade, π sobre 2 é 1/4. Metade, 1/4 e tudo. Regra de 3 simples que eu estou usando aqui. Então, π sobre 2 corresponde a medir um arco, né, de tamanho π sobre 2, partindo desse pontinho aqui, sempre daqui, em sentido anti-horário. Vai cair aqui. Tá? Então, corresponde a este ângulo aqui de 90 graus. Né? Então, 90 graus associado a π sobre 2 por mera regra de 3. Tá bom? O que mais que a gente viu? Deixa eu aproveitar essa figura aqui para não ter que fazer outra, né? A partir dessas ideias, pessoal, a gente estende o seno e o cosseno ao ciclo trigonométrico, ou seja, eu passo a definir seno e cosseno de ângulos que são maiores que 90 graus, o que era impensável lá na história do triângulo retângulo, porque não cabe um ângulo de 90 graus dentro do triângulo retângulo, além do ângulo reto que ele já tem. Né? Não cabe mais de um, não cabe ângulo maior do que 90 graus, porque senão a soma passa de 180. Então, eu ficava preso, digamos assim, a esses ângulos que variam de 0 até 90 graus. Tá? Agora a gente já ganha uma liberdade maior, podendo fazer de 0 a 360. E como é que isso é definido? Da seguinte forma, a gente pega o ângulo, imaginar que tem um ângulo aqui,
qualquer, vamos imaginar que seja esse ângulo aqui, ó, tá? Então, daqui até aqui. Pronto, quando eu defino esse ângulo, pessoal, chamar esse ângulo de ômega, tá? Quando eu defino esse ângulo, eu defino também qual que vai ser esse pontinho aqui, ó, né? Ele está associado com esse ângulo. Ou, dito de outra forma, o ângulo W, o ângulo central W, ele delimita um arco, né? Que é esse arco aqui, ó. A figura fica meio poluída, né? Eu vou desenhando um monte de coisa nela, mas se não estiver entendendo, vocês me falem que eu faço outro. Então, ó, esse ângulo W, ele define um arco. Esse arco tem uma extremidade. A extremidade desse arco é o pontinho P que eu desenhei, tá? Esse ponto P é fundamental, porque é a partir dele que eu calculo o valor do seno e do cosseno de W. Na verdade, que eu defino, né, o seno e o cosseno de W. O P vai ter coordenadas x, P e YP. E eu vou definir o cosseno de x como sendo o cosseno de W, melhor dizendo. Cosseno de W como sendo a coordenada x do ponto P e o seno de W como sendo a coordenada y do ponto P. Tá? Então, para nós agora, gente, cosseno e seno de um determinado ângulo no ciclo trigonométrico são calculados com base nas coordenadas do ponto que representa o extremo do arco que fica subentendido ou definido pelo ângulo que eu quero calcular. Então, vamos fazer exemplo disso, para a gente não ficar falando, né, tão abstratamente, tá? Vamos imaginar que a gente tenha que calcular o seno e o cosseno do ângulo θ igual a, por exemplo, 120 graus. Então, primeira coisa, vamos posicionar esse ângulo de 120 graus lá no ciclo trigonométrico. Vamos fazer a figurinha aqui de novo. Deu certo, ele não arredondou. Acho que eu não apertei aqui. Agora sim. 120 graus. Muito bem, vou desenhar os eixos aqui, tá, gente? Então, pegar o eixo do X, o eixo dos Y, então, olha, 120 graus vai estar posicionado mais ou menos aonde, né? O primeiro quadrante tem 90. Para 120 ainda ficam faltando 30. Cada quadrante tem 90, não só o primeiro, né? O primeiro tem 90, o segundo também, o terceiro e o quarto, idem. Então, se eu tenho 120 graus, pessoal, isso precisa estar 30 graus depois do 90. Todo mundo concorda? Sim, você vai usar o primeiro quadrante inteiro e mais 30 graus do segundo. Exatamente isso. Eu vou usar o primeiro quadrante inteiro, que já tem 90 graus, né? E mais 30 graus do segundo. Ou seja, 1/3 do segundo. Tá certo? Vamos dividir aqui em 3 no olhômetro, só para a gente ter uma figura, né? Pronto. Então, 120 graus, olha, seria esse ângulo aqui. (90 mais 30 graus, tá? Então, o que é o cosseno de 120 graus? Qual é pela definição, né? Se eu chamar esse ponto aqui de ponto P, o cosseno de 120 graus vai ser a coordenada x daquele ponto P. E o seno de 120 graus, por definição, a coordenada y. Olha, pela figura, né, o fato de que o ponto P está lá no segundo quadrante, já me diz que o cosseno é negativo, porque a coordenada aqui está antes do zero, tá? Isso aqui seria exatamente o cosseno de 120, né? E o seno é positivo. Ele está acima do zero no eixo dos y. Né?
Para calcular isso, pessoal, eu posso fazer a seguinte estratégia, que a gente chama de redução ao primeiro quadrante, tá? É simplesmente ficar ali, de certa forma, brincando com triângulos congruentes, de forma a transportar um triângulo que me auxiliaria ali no cálculo do seno e do cosseno para o primeiro quadrante, tá? Então, do segundo para o primeiro, a gente pode fazer assim, ó. O ponto P está aqui no segundo quadrante, eu quero levá-lo lá para o primeiro, tá? Eu pego essa reta horizontal, olha, esse segmento horizontal que já está até tracejado aqui, né? E vou tracejar mais, vou prolongar o tracejamento. Aí, isso bate no ciclo trigonométrico em algum ponto, né? Vamos marcar esse ponto ali. Deixa eu apagar esse 120 graus aqui, só porque ele vai me atrapalhar ali a visualização. Mas ele bate ali em algum ponto do primeiro quadrante, né? Vamos marcar esse ponto. Então, vou chamar esse ponto aqui de ponto P', tá bom? Quem é o ponto P', pessoal? De certa forma, é o correspondente do ponto P no primeiro quadrante, tá? Por que ele é correspondente ao ponto P no primeiro quadrante? Porque se eu pegar o raio que une a origem até o P', esse raio aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, é idêntico, é congruente ao do lado de lá. Eu vou marcar aqui de alguma outra cor. Formaram dois triângulos iguais. Exatamente, dois triângulos iguais que a gente chama de congruentes, mas só repete essa última parte que eu não te ouvi. Opa. Eles juntos formaram um triângulo de 3 lados iguais. Sim. Quer dizer, não. Porque PP' não é um raio, tá? Dois lados são iguais, o OP e o OP', tá? Mas o PP' não é um raio, não, ok? Quer dizer, essa medida pode ser menor do que, tá? Aí é só por conta da posição que eu escolhi, né? Que pode dar essa impressão. Também não estou dizendo que não seja igual, tá? Eu digo assim, eu não avaliei isso, né? Não dá para garantir isso sem ter um maior estudo, tá? O que com certeza... Um triângulo de cabeça para baixo. Isso, forma um triângulo de cabeça para baixo. Com certeza esse triângulo é isósceles, porque o origem P e origem P' são raios, tá bom? E o P' eu não tenho certeza, não dá para garantir a princípio que ele vai ter a mesma medida, tá? De repente, pelo ângulo aí específico, talvez até seja, mas teria que avaliar isso, né? Mas eu também não preciso dessa informação para a gente já fazer a transposição do segundo para o primeiro quadrante, que era aquela brincadeira que eu estava falando com vocês de pegar um triângulo ou um ângulo que caiu no primeiro quadrante e, de alguma forma, achar um correspondente a ele no primeiro. A gente já achou. Esse triângulo azul da esquerda é congruente ao triângulo rosa da direita. Então, todas as medidas respectivas, né, análogas, desses triângulos serão as mesmas, né? Muito bem. Então, olha só. No triângulo rosa, pessoal, quanto que mede esse ângulo do vértice? O ângulo aqui da base, aqui de baixo. Deixa eu tentar representar aqui. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho a figura também. E deixa eu apagar o ângulo de 120 graus aqui momentaneamente, tá? Mas lembrem que o ângulo todo, então deixa eu anotar isso mais para cima. Lembrem-se de que o ângulo todo tem 120 graus, tá bom? Ou seja, daqui para cá tem 120, tá? Agora, esse ângulo aqui da base do rosa, quanto que ele mede? Esse ângulo aqui, ó. O triângulo rosa, roxo, sei lá, não é congruente ao azul? No azul, esse ângulo aqui de baixo não é de 30 graus? Porque o ângulo total não era 120, no primeiro quadrante tem 90, não sobrou 30 para cá? Sim. Então, esse aqui de baixo é 30 graus também, tá certo? Então, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 30 graus, tá certo? Aí já acabou o problema, gente. Vamos tirar esse triângulo daqui até para despoluir a figura, tá? Tá fazendo isso para descobrir o cosseno, né? Isso, o cosseno e o seno. Sim. Então, eu vou tirar o triângulo rosa dali, ó.
colocá-lo aqui só para facilitar a nossa visualização. Esse ângulo aqui da base mede 30 graus. A hipotenusa mede 1, que é o raio do ciclo trigonométrico, tá certo? Aí vamos chamar esse pedacinho aqui de A e esse pedacinho de B. Olha, gente, quanto que mede A? A não vai ser exatamente o seno de 30 graus? Porque seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Mas a hipotenusa aqui é 1, né? Então o seno de 30 é o A. E da mesma forma, olha, o cosseno de 30 graus vai ser o B. Quanto que vale o seno de 30 graus? A gente já não tem isso tabelado, né? O seno de 30 graus não vale meio? E o cosseno de 30 graus não vale raiz de 3 sobre 2? Então, isso significa que essa medida A aqui de cima, ó, essa medida aqui, é igual a meio, tá certo? Esse pedacinho aqui é igual a meio. Estou tentando achar um jeito de despoluir aqui a figura, mas tá difícil. Você pode essa última parte de novo? Posso. Tá. Uhum. Vamos escrever aqui também com mais espaço. Então, ó, nesse triângulo retângulo aqui, que é o próprio triângulo que tinha dentro do círculo trigonométrico, eu só coloquei aqui do lado de fora para ficar mais fácil de visualizar, tá? O A é o cateto oposto a 30 graus e o B é o cateto adjacente. A hipotenusa é o raio da circunferência, no nosso caso é o ciclo trigonométrico, o raio é 1. Se eu pegar o seno de 30 graus, isso é cateto oposto a 30 graus é o A, dividido pela hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, o seno de 30 graus é o próprio A. E da mesma forma, o cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, ou seja, ao lado do 30 graus, é o B, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 1, então o cosseno de 30 graus é B. Para que eu estou trabalhando com isso, gente? É porque eu preciso saber as coordenadas do ponto P. Vocês lembram disso? O cosseno de 120 graus é a coordenada x do P. O seno de 120 graus é a coordenada y do P. E essas coordenadas, a menos dos seus sinais, pessoal, elas são essas medidas aqui, ó. Tá certo? Então, o que eu estou procurando é essa medida e essa outra medida aqui, ó. Tá? A menos dos sinais, as coordenadas vão ser essas. Para não olhar desse lado, eu olho no primeiro quadrante, por isso que eu faço a redução. Então, claro que dava para fazer lá também, não tem nenhum problema se a gente fizer lá, tá? Inclusive, o Fred, particularmente, não reduzo nada ao primeiro quadrante, eu faço tudo a figura onde está, né? Mas até numa conversa com os demais professores do Cefet, para fazer o material do GTMAT, eles argumentam que é mais didático, é mais comum fazer a transposição, né, para a redução ao primeiro quadrante. Mas eu, particularmente, não faço. Eu pego o triângulo azul e faço a mesma conta que eu fiz aqui no rosa e está tudo certo, tá? Fato é que o que eu preciso é determinar as coordenadas do ponto P. E as coordenadas do ponto, gente, dependem da distância da projeção do ponto até a origem no eixo X e no eixo Y. Ou seja, eles dependem desse tamanho e desse outro tamanho aqui. Tá? Então, o que eu estou fazendo agora? Talvez eu devesse ter falado isso antes para facilitar a compreensão de vocês. Quer seja olhando no triângulo azul, quer seja olhando no triângulo rosa, pessoal, o que eu vou fazer é descobrir quanto que mede esse pedacinho. Se eu descobrir, esse pedacinho mede 0,7, então significa que a coordenada x é menos 0,7, então o cosseno é menos 0,7. Se eu descobrir que esse pedaço vertical aqui mede, sei lá, 0,4, estou chutando valores aleatoriamente, significa que o seno é 0,4, tá bom? O seno de 120 graus. E dá para descobrir? O quê? O valor da coordenada do cosseno? Dá exatamente porque esse ângulo aqui de baixo é de 30 graus. Ou seja, se esse ângulo aqui é 30 graus, olha, aquele cateto oposto, né? O A, ele mede seno de 30 graus. O seno de 30 graus a gente sabe de cabeça. O seno de 30 graus ele vale meio. Isso nós fizemos numa dessas aulas aí para trás. Tá? E o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então eu sei, olha, que essa medida aqui, ó, é igual
a raiz de 3 sobre 2, e essa medida aqui de cima, aliás, perdão, essa medida aqui de baixo é igual a meio, né? E essa medida aqui de cima é a raiz de 3 sobre 2. Então, deixa eu puxar isso aqui para anotar essas informações. Ó, esse pontinho ele vai ter medidas. Opa. Espera aí, gente. Ele vai ter medidas... Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Fiz bastante coisa errada. Então, vamos lá. O 30 graus está aqui, tá bom? O que é oposto ao 30 graus aqui, ó. Tá? O que é oposto ao ângulo de 30 graus aqui, ó. É esse pedaço. Que é igual a esse. Esse pedaço, então, pode ser calculado usando o seno de 30 graus, tá bom? Que é meio. Então, essa medida aqui, ó, é meio, ou seja, essa coordenada é menos meio. E a coordenada y, que é o cateto adjacente ali ao ângulo, né? Tem valor raiz de 3 sobre 2. Então, aquele ponto P tem coordenadas menos meio e raiz de 3 sobre 2, tá bom? Isso significa que o cosseno de 120 graus... Posso diminuir essa linha aqui também. O cosseno de 120 graus, pessoal, vale menos meio, e o seno vale raiz de 3 sobre 2. Deixa eu explicar isso aqui, ó, da forma mais próxima tal da história da redução ao primeiro quadrante, que aí, de fato, talvez fique mais fácil. Então, pega a circunferência, pega os eixos, tá? Aí até estou repetindo o que eu já tinha feito. Tem um eixo aqui, tem um outro eixo do lado de lá. O 120 graus é 30 graus aqui para a direita, né? Aliás, para a esquerda do 90 graus, né? 30 graus para mais, né? Então, vamos dividir aqui. Importa em qual quadrante você faz o ângulo? Se é os dois de cima, os dois de baixo? Importa por conta dos sinais das coordenadas, né? Esses sinais variam quadrante a quadrante, né? Deixa eu fazer de outro jeito, que assim vai dar trabalho. Esses sinais variam quadrante a quadrante, tá? Então, ó, vamos fazer de novo aqui, porque eu acho que vai ficar mais claro assim. Tá, tudo bem. Aqui tem um ângulo de 120 graus. Eu vou tentar não desenhá-lo aqui para a figura não ficar muito poluída, tá bom? Aí a gente vai projetar isso lá no primeiro quadrante. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma reta horizontal até ela cruzar no primeiro quadrante, tá bom? Cruzou no primeiro quadrante? Beleza, eu vou ligar aqui até a origem, tá? E aí, gente, ó, embora seja equivalente, parece que na prática acaba sendo mais fácil de enxergar mesmo. A gente pode pensar o seguinte. Uma vez que eu determinei o ponto aqui, eu vou pegar o arco ou o ângulo, né? Medido a partir do ponto de origem, né? Da contagem de arcos, que é o ponto A, tá aqui, tá? Então, eu vou pegar esse arco aqui, ó, ou esse ângulo aqui. Tá bom? Então, ao invés de olhar para o de 120 graus, ou até ao invés de olhar o de 30, que foi o que eu fiz antes, né? Que seria esse ângulozinho aqui, ó, tá? Eu vou olhar para esse de baixo. Bom, aí eu preciso saber... Eita. Aí eu preciso saber, pessoal, quanto que é esse ângulo? Quanto que é esse ângulo de 2 voltas que eu desenhei aqui? Lembra que o amarelinho do lado de cá, ó, é 30 graus. Então, esse aqui, ó, também é 30 graus. É 30, mas aí vai ficar 90 menos 30, né? Isso, então esse azulzinho é de 60, tá? Pronto, a redução ao quadrante, a rigor, é você olhar para esse ângulo aqui, tá? Porque aí, olha, quando você olhar para esse ângulo azul, o seno e o cosseno do ângulo amarelo são essencialmente iguais ao seno e o cosseno do ângulo azul, bastando fazer um ajuste de sinais, tá?
Então, esse triângulozinho aqui, ó, que é o triângulo que eu apoiaria, né, para fazer para calcular as coordenadas do ponto P, eu posso usar o triângulo azul lá do outro lado. Eu pego esse aqui, ó. Tá? Eles são congruentes também. Pronto. E aí eu uso esse triângulo azul, olha, que está espelhado, né? Ele é o espelho, digamos assim, do amarelinho, tá? Para calcular as coordenadas, tá? Então, olha só, esse ponto aqui, né? Qual que vai ser essa medida? Essa medida não está do lado dos 60 graus? Então, ela não está associada com o cosseno de 60 graus? Mas o cosseno de 60 graus é meio. E esse outro aqui, ó, ele está na frente de 60 graus, né? Ele é o cateto oposto a 60 graus, então ele está associado ao seno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso, gente, porque o raio aqui é 1, tá? Então a hipotenusa é 1, tá? Então o seno é o próprio cateto, né? Seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Mas se a hipotenusa é 1, isso dá o próprio cateto oposto. Então é isso que eu estou usando, tá? E o cosseno adjacente sobre a hipotenusa? Mas se a hipotenusa é 1, isso dá o próprio cateto adjacente. Isso aí já é Então, definido, não é? Raiz 3 sobre 2? é tabelado, né? A gente consegue provar isso, mas é tabelado, tá? Ou seja, a gente pode usar sempre que o seno de... Opa, 60 que eu estou usando, né? Essa daí você O não usou seno... nenhuma conta para chegar nesse valor, não, né? Eu fiz essa conta na primeira aula sobre trigonometria, ou no vídeo, acho que eu fiz as duas vezes, no vídeo e na aula. Ah, mas tem a tabela, né? Mas é uma tabela, tá? Então, esse seno de 60 graus, pessoal, ele vale raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 graus vale meio. Tá? Bom. Então, eu tirei esses valores daqui. Tá? Portanto, olha, o cateto oposto ali mede o seno de 60 graus, então a raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente mede o cosseno de 60 graus, ele é meio. O que eu estava dizendo? O amarelinho, o triângulo amarelo, é idêntico ao azul. Na minha figura não está muito, não, porque está assimétrico, mas é para ser igualzinho, tá? Então, as medidas dos catetos ali, vertical e horizontal do triângulo amarelinho, são as mesmas do azul. Ou seja, essa medida aqui de baixo, olha, isso aqui mede meio, tá bom? E isso aqui mede raiz de 3 sobre 2. Ora, mas se essa parte aqui de baixo mede meio, pessoal, quer dizer que a coordenada x aqui, ó, é menos meio, porque é meio antes do zero, tá certo? E a coordenada y, que está na parte positiva do eixo dos y, é raiz de 3 sobre 2. Então, esse ponto aqui, P, ele tem coordenadas menos 1 meio, coordenada no eixo das abscissas, raiz de 3 sobre 2, coordenada no eixo das ordenadas, né, no eixo y. O que significa, em termos do seno e do cosseno, que seno de 120 graus é a coordenada do ponto P, ou seja, raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 120 graus é a coordenada x do ponto P, ou seja, 1 meio. Vê se ficou claro agora, gente. Agora sim, ficou. Beleza. Deu para entender. Já vamos aproveitar e tentar calcular mais um. É bom ir praticando, né? Fazendo alguns Sim. sozinho para É essencial, inclusive. não esquecer. Tem que trabalhar. É para entender essa lógica, na verdade, né? Vamos calcular o seno
você disse que hoje a gente ia fazer com ângulos mais altos, né? Que ontem a gente fez com 60, 30. A ideia era pegar seno e cosseno de números maiores que 360 graus, mas não sei se vai dar tempo, não. Vamos ver. Calcular o seno e o cosseno pode ser, por exemplo, pegar agora um ângulo no quarto quadrante, tá? Então, vou pegar de 315 graus, tá? Então, vamos marcar isso aqui, fazer o desenho do ciclo, né? Pego os eixos, tá? Eixo do X, ixi, isso é muito errado. Melhorou um pouco. Eixo do X, eixo dos Y. Bom, 315 graus, pessoal. Vocês podem pensar nisso como sendo 360 graus, só para localizar ali, tá? Menos 45, isso dá 315, não dá? Tá? Por que eu comparo com 360? Porque está mais próximo aqui, né? Ou pode ser o 270 também, na verdade, dá no meio do caminho. Enfim, se você comparar com 270, né? O 315 graus é 270 mais 45. Tá? Eu comparo sempre com esse ou esse, que são os fáceis da gente enxergar ali. Tá? Então, 315 graus quer dizer que está faltando 45 graus para chegar em 360 ou 45 graus depois que passou de 270, o que dá na mesma. Quer dizer que eu vou estar na metade do quarto quadrante. Vê se isso aí está claro. Não ficou muito na metade, não, mas seria isso. Ó. Esse ângulo aqui todo que é um ângulo de 315 graus. Primeiro quadrante tem 90, mais 90 do segundo 180, mais 90 do terceiro 270, que é até aqui, mais 45, 315. Tá certo? Aí eu preciso calcular, achar, né, determinar as coordenadas desse ponto. Ele é o P agora. Eu preciso saber as coordenadas desse ponto. Então, eu tenho que projetar isso aqui, ó. Aqui e aqui. Para achar a coordenada y do ponto P e a coordenada x do ponto P. Para facilitar isso, eu reduzo ao primeiro quadrante, isto é, eu vou espelhar esse ponto que está lá no quarto quadrante e vou espelhá-lo no primeiro, tá? Vou mandá-lo lá para o primeiro. Como é que eu faço isso agora? Prolongando a reta vertical. A horizontal não vai mandar o ponto para o primeiro quadrante, vai mandar para o terceiro, concorda? A que vai mandar para o primeiro é a vertical, então pego esse prolongamento. E pego esse ponto P', lá de cima, é o espelho, né, do ponto P, nesse caso, em torno do eixo do X. Gente, na minha figura não vai ficar certo, porque vocês percebem que o eixo do X está no lugar errado, tá? Ele está mais para cima da metade da circunferência, né? Então vai ficar assimétrico, tá? Tem que dar um desconto aí, não vai ficar igualzinho, não. Ok, pessoal? Mas era para ficar. Se o eixo tivesse no lugar certinho, né? Ficaria mais simples de visualizar, mas tudo bem. De toda maneira, olha, então eu vou pegar o arco que é compreendido de A, o A é sempre esse ponto aqui, até o P'. Então eu vou pegar esse arco aqui, ó. Ele é que vai ser o arco auxiliar. Ou seja, eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. Ele vai ser o ângulo auxiliar. Tá? Esse triângulo aqui, ó, é congruente a esse outro aqui de baixo. Ok? Então, eu uso o triângulo de cima para achar as medidas, tá? Que eu preciso, ou seja, a coordenada x do ponto P, que é a mesma do P', concordam? E a coordenada y do ponto P, que é quase igual à coordenada y do P', a menos o sinal, né? Eles vão ter sinais invertidos, mas é a mesma medida, tá? Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui tem a mesma medida que esse,
tá? Então, as duas coordenadas vão ter o mesmo módulo, mas sinais invertidos. Portanto, pessoal, eu preciso encontrar apenas as coordenadas relativas a esse ponto P', né? Mas as coordenadas do ponto P' já são o cosseno e o seno desse ângulo aqui, ó. Quanto que é esse ângulo? É 45 graus? Sim, 45. 45 graus. Por quê? Porque o de baixo era 45 graus. Olha a conta aqui, ó, tá vendo? Para 360 graus faltam 45, então esse ângulo aqui, ó, é 45. Então o de cima é 45 também. O triângulo verdinho é idêntico ao amarelo, tá certo? Então aquele ângulo é 45 graus. Agora vamos tirar ele ali da figura só para não poluir ainda mais, tá? O triângulo P', esse verdinho, melhor dizendo. Então aqui é 45 graus, olha. Aqui eu vou chamar, sei lá, de C e aqui de D. E aqui é o raio da circunferência, que é 1. Como é que eu acho a medida de D? O D não é o cateto oposto a 45? Então, o seno de 45 é que resolve isso. Seno de 45 é cateto oposto, que é D, sobre hipotenusa, que é 1. Ou seja, o D é o próprio seno de 45, que é tabelado, é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 graus, pessoal, é o cateto adjacente, ou seja, é C sobre 1. Aí não vou pôr o sobre 1, que não altera nada, tá? Mas é C sobre 1. Então, o C é cosseno de 45 graus, que também é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, olha, essa medida aqui é raiz de 2 sobre 2 e essa também. Tá bom? Ou seja, ó, o P', o ponto P' tem coordenadas raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Aí eu pergunto para vocês, gente, e o ponto P? A coordenada x é a mesma, tá vendo? Mesma coordenada. A coordenada y, elas têm sinais inversos, né? A do P' é positiva, a do P é negativa. Então, a coordenada y do ponto P não é raiz de 2 sobre 2, é menos raiz de 2 sobre 2. Pronto. Achei as coordenadas do ponto P, então eu também achei o seno e o cosseno de 315 graus. Porque o seno e o cosseno de 315 graus, por definição, são as coordenadas desse ponto P. Tá? Então, eu já posso colocar aqui, olha. O que vai ser o cosseno, né, de 315 graus? A coordenada x do ponto P, ou seja, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 315 graus? A coordenada y do ponto P, que é menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Aquele C vale quanto? Aquele C do cosseno. Raiz de 2 sobre 2. Ah, tá. O seno e o cosseno, então, são iguais, né? No 45 graus, sim. Tá? Até porque se aqui é 45 graus, ali em cima também é 45, né? Que aqui é reto e a soma tem que dar 180, né? Então, esse triângulo ele é isósceles, ou seja, essa medida aqui é exatamente igual a essa. Tá? Ficou alguma dúvida aí, gente? Você colocou o 1 ali no triângulo, retângulo, por causa que é o raio, né? É o raio do ciclo trigonométrico. Ah, tá. Então, é essa medida aqui. Ó. Ok? Todos esses triângulos que a gente for fazer aí no ciclo trigonométrico, né, que vão ser com o objetivo da gente achar coordenadas de algum ponto, eles vão ser triângulos cuja hipotenusa é um raio. Então, a hipotenusa vai ser sempre 1, porque o ciclo trigonométrico tem sempre raio. Então, a hipotenusa é sempre o raio, né? Nessa situação aqui, sim, que o triângulo sai, né, desse tipo de figura, né? Você pega um ponto, liga até a origem e constrói o triângulo, sim. A hipotenusa é sempre o raio, vai ser sempre 1. Entendi. Ok, pessoal? Então é isso. Olha, recomendo que vocês façam outros, né? Por exemplo, vocês podem calcular qualquer variação, digamos assim, de 30, 45 ou 60 graus em qualquer um dos quadrantes. Tá? Então pode ser, por exemplo, olha, 180 graus mais 30, ou seja, 210. Dá para calcular.
180 graus mais 45, 225, dá para calcular. 180 mais 60, 240, dá para calcular. Mesma coisa aqui, 270 mais 30, ou seja, 300. 270 mais 45, que foi o que a gente fez. 270 mais 60, tá? Tentem calcular esses aí que vocês vão treinar. Eu posso até deixar anotado aqui quais são. Calcular seno, cosseno. Aí tangente também, tá? Lembrando que tangente é seno sobre cosseno, ok? Então, se você achou o seno e o cosseno, a tangente é só uma continha a mais. Eu não tenho uma preocupação específica com ela, não, tá? Dos seguintes ângulos, ó. Aqueles que eu tinha falado para vocês, tá? 90 graus mais 30, que é 120, esse a gente já fez. Então, 90 graus mais 45. 90 graus mais 60. Depois, 180 graus mais 30. 180 graus mais 45. 180 graus mais 60. 270 graus mais 30. 270 graus mais 45 a gente já fez. Então, 270 graus mais 60. Em todos, a tarefa é faça a figura, vai aparecer o ângulo, empurra o pontinho P que aparece para o primeiro quadrante, né? Ou seja, reduz ao primeiro quadrante, tá? Usa o seno e o cosseno do ângulo correspondente lá no primeiro quadrante, você já vai ter, a menos de sinais, as coordenadas do ponto P. E aí o seno e o cosseno são essas coordenadas. Tá bom? Isso aí vai ser um bom treinamento da matéria, tá, pessoal? Não é aqui, é aqui. Então, gente, é isso. Se não temos dúvidas, agradeço a presença e a participação de vocês, né? Recomendo fortemente façam esses exercícios, comecem a tentar também os exercícios da lista, tá? Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem lá no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Obrigado, gente. Bom dia aí para vocês. Um abraço a todos e todas. Até mais. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Eu que agradeço. Bom fim de semana para você. Obrigado para vocês também.